é o seguinte, vamos falar um pouco de Brasil. Chega de falar da Argentina, tá? E o governo federal tem um déficit nominal quase igual ao registrado no período mais crítico da pandemia do Covid-19. O déficit nosso tá um déficit assustador, quase igual ao da pandemia. As enchentes do Rio Grande do Sul provocaram ainda um impacto econômico que deve piorar ainda mais a trajetória dos gastos públicos. Os programas sociais e a suspensão no pagamento da dívida do Estado, claro, necessários, mas vão aumentar a dívida bruta do governo, que em março foi de 75,7% do PIB. Se nós não estamos conseguindo alcançar os Estados Unidos no PIB, pelo menos do percentual de dívida relacionada ao PIB. Foi aprovado pelo Congresso uma medida apresentada pelo governo para excluir os gastos com o Rio Grande do Sul das principais regras fiscais. É quase que uma pedalada. Sendo assim, as despesas com o Estado não serão contabilizadas na meta de resultado primário, que exclui o pagamento dos juros da dívida. O Brasil gastou 745,7 bilhões de reais. Diego, sempre preciso de você. Porque eu às vezes não leio direito. O Brasil gastou quanto? Põe o óculos, porque não é possível. O Brasil gastou quanto? 745 é bilhões. É bilhões mesmo? Bilhões. Então, olha só, além do maior déficit, quase igual ao da época da pandemia, o Brasil gastou quase 750 bilhões de reais para pagar juros da dívida no acumulado de 12 meses até março. Estão falando que se tivesse gasto 485 bilhões com prevenção de tragédias, não teria ocorrido isso. E estamos gastando quase 750 bilhões de reais para pagar juros e o déficit aumentando cada vez mais. E, querido Diego Tavares, se fôssemos então fazer uma metáfora com o futebol, para falar dessa questão de mascarar os custos, eu lembro de um clube de grande torcida no Brasil, equivalente ao Corinthians, que nos anos 90 o presidente assumiu e estava devendo bilhões. Ele disse, faz o seguinte, rasgou o livro de Reis, falou, meu negócio está aqui para frente. Vamos começar de novo. O resto. Você acha que nós podemos criar essa fantasia? Capês, podemos, né? Agora, evidentemente que isso não é correto, não é ético e que fique claro para a nossa audiência, com aquilo que foi aprovado no Legislativo. A partir de agora, quando você vê o tamanho da dívida brasileira, daqui para frente, você tem que considerar dívida brasileira mais o custo com a reestruturação do Rio Grande do Sul. Enfim, como o professor Capês aqui diz, de forma muito educada, é uma nova forma de se fazer uma pedalada. Agora, é impressionante, né? Um valor de déficit desse, o Brasil que já não vinha bem com as suas contas do exercício anterior, tivemos pior em muitos índices econômicos, a exemplo do número de fechamento de empresas. O Brasil, em 2023, fechou 4 empresas por minuto, 25% a mais do que em 2022. Ou seja, a iniciativa privada está perdendo a sua força e é a iniciativa privada que produz riqueza no país. Então, evidentemente, nós caminhamos para um cenário nada favorável, sob o ponto de vista econômico, e nós não observamos do Estado. E aí eu vou colocar todas as esferas do Estado, independentemente de partido, não vemos no governo federal, nos governos estaduais, salvo honrosas exceções, e também nos municípios, nenhum esforço para cortar gastos, nenhum esforço para cortar na carne, para tirar essa despesa das costas da sociedade e levar para dentro da máquina do governo, que é extremamente cara e, infelizmente, pouco eficiente. Custa caro para o contribuinte, mas não entrega um serviço público de qualidade. Muito bem. Bom, diante de uma notícia impactante como essa, dessa catástrofe econômica também, o que eu posso fazer em termos de justiça aqui na mesa é deixar o Leandro Ferreira por último, para que ele tenha tempo de buscar algum argumento para criar um biombo dialético, porque contra fatos não argumentos. Então, vou com Emerson Tawil primeiro. Bom, pois bem, é o governo que, com 37 ministérios, deles 26 homens e 11 mulheres, o homem que o amor venceu. Esse é o comprometimento para com o povo brasileiro. É um gasto demasiado, falta uma estrutura governamental, principalmente com a finança, né? Estamos gastando sem precedente e essa conta um dia vai chegar. É muito delicado, Capês, em verdade,
porque, como disse aqui o Leandro, deveríamos seguir o exemplo do nosso vizinho, né? Apesar de suas falas talvez tido até como louco, mas em verdade está dando um exemplo. E exemplos bons devem ser seguidos. Infelizmente, no país aqui a gente sempre faz as avessas do que o mundo mostra o caminho. Parece que, como jogador de um homem só, como disse o Diego aqui, persistem em manter o erro e, infelizmente, os resultados recaem sobre as costas do povo brasileiro. Nossa dívida bruta está em quase 80% do PIB. Estamos pagando quase 750 bilhões de reais só de juros da dívida, que passa 8 trilhões de reais. Meu querido Leandro Ferreira, nem tudo, porém, parece que são cravos, são espinhos. Nem tudo são espinhos. Porque o governo não vai contabilizar, na sua contabilidade, as despesas com o Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter impressão que vai melhorar um pouco a meta. Não seria isso só impressão? Ô Capês, vamos lá. Primeiro que se forem cravos da Revolução de 1975 em Portugal, que sejam bem-vindos. Por mais democracia, por mais igualdade, né? E assim, por 1974, o Capês está aqui me corrigindo. Né? Ele conhecedor dos movimentos democráticos do mundo. Né? Mas, primeiro de tudo, Capês, importantíssimo essa sua pergunta, porque uma coisa é não ser contabilizado no resultado primário, que é déficit ou superávit no orçamento deste ano. E é muito importante que o orçamento deste ano esteja aberto ao Rio Grande do Sul para que o Estado possa começar a se reconstruir imediatamente. E quanto mais rápido esse dinheiro chegar lá, melhor para todos os brasileiros e melhor para toda a economia do Brasil. Cada R$1 que nós pusermos no Rio Grande do Sul neste momento vai fazer com que a economia do Brasil cresça muito mais do que esse R$1 no futuro. É o efeito que tem a multiplicação desse tipo de investimento, né? E é o efeito que tem a recuperação que, no caso do Katrina, nos Estados Unidos, ao qual essa tragédia tem sido comparada, resultou num crescimento ainda maior da economia de Louisiana e do próprio Estados Unidos. O que afeta, Capês, esse recurso ficar fora do resultado primário? Afeta, de fato, a relação dívida-PIB. Não, a relação dívida-PIB, que é o estoque geral da dívida do Brasil, esse que o Capês citou, que estava ali nos 750 bilhões de juros, né? Esse sim vai aumentar e ele é medido em relação ao PIB. Então, antes essa relação atingindo o resultado esperado para esse ano seria de aproximadamente 79,5% da dívida em relação ao PIB e nós vamos chegar a algo como 80%. Mas isso é uma discussão muito importante para que a gente compreenda que, à medida que avança o endividamento do país, se for uma boa dívida voltada ao investimento, voltada à atividade econômica, como de fato qualquer coisa que se fizer hoje no Rio Grande do Sul será, a economia do país também cresce. Então, só para colocar alguns números aqui, Reino Unido, 97,1% de dívida em relação ao PIB. Estados Unidos, 120% em relação ao PIB. Itália, onde está o nosso amigo PP, nessa semana, 144% em relação ao PIB. Né? E aí, onde está o problema dessa relação? Está que esses países têm um juros menor em relação ao pagamento dessa dívida. Então, os Estados Unidos, como paga menos juros, paga menos recurso para o sistema financeiro em relação a esses 120% do que nós pagamos. Agora, onde é que se decide os juros, Capês? Onde é? É lá na Barra da Tijuca, na casa do Luciano Huck, onde está jantando Roberto Campos Neto? Talvez, né? Então, que nós todos vamos para a porta do Banco Central para dizer, reduzam os juros. O problema não é o estoque da dívida, é quanto a gente paga de juros, qual é o contrato que a gente tem
E neste momento, o sabotador geral da República Brasileira, Meu Deus. Roberto Campos Neto, está fazendo com que Terraplanismo econômico. os juros sejam mantidos em Terraplanismo patamares econômico. que vão garantir que o dinheiro usado para reconstruir o Rio Grande do Sul Baixar juros na canetada, a gente já conhece a receita, no Leandro. bolso dos A gente já conhece. A maior banqueiros. crise econômica Vai parar desde a no bolso- redemocratização vai parar no bolso foi por baixar juros em canetada. 20 mil famílias, Pelo amor de Deus. Vai parar no bolso de 20 mil famílias desse Não dá pra país, gastar o que são dinheiro as mais que não ricas. tem, Leandro. Ô, Não dá Diego pra gastar Tavares, o dinheiro que não Diego tem. Tavares, você já emitiu sua opinião. E você tá há 5 minutos emitindo a sua. Esse dinheiro que está sendo gasto lá, se for convertido em juros pelo Roberto Campos Neto, vai parar no bolso dos mais ricos. E você, que tem a sua casa própria, o seu carro próprio, não está entre as 20 mil, como nenhum de nós aqui. Então, redução dos juros já. Capês, teoria... Pera, olha, é o seguinte, a Deise não falou ainda, eu ia até um outro, mas ele falou tanto, me tonteou tanto, que eu acho que... Eu não sei como o Então a microfone não situação caiu. econômica tá boa, é isso que ele falou. Capês, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É, eu tô vendo mesmo. Conhecendo a verdade, você falando tanta mentira, como é que eu vou conhecer a verdade? Deise, senhor Cari. Oh, tá terminando o programa, né? Tá terminando, dá uma palhinha aí um pouquinho pra você. Encerramos com você, com serenidade. Na minha época, Leandro, com todo respeito, mas na minha época o nome disso era pedaladas fiscais. Eu lamento. Bom, na minha época chamava-se enrolação. O professor começa a falar assim, o aluno grita, aula, aula, aula. Hoje tem uma tese para isso, Capês. Teoria do óculos sem lente. Teoria do óculos sem lente. Sim. No próximo programa você explica o que é o óculos sem lente. É curioso. Você põe o Eu óculos, vou parece que dizer tá enxergando agora. e não enxerga. Não, já vou dizer agora. Rapidinho. Óculos sem lente é armação. É armação. Olha que bonito. Vamos encerrando o programa de hoje. Parabenizo a todos os debatedores pelo debate aguerrido. Agradeço a audiência. E agora vocês sigam com o nosso queridíssimo Nelson Kobayashi com as estrelas do 3 em 1. Muito obrigado, Fernando Capês. Um abraço a você e a todos os membros da mesa de debates do Linha de Frente.